E aí, pessoal, novamente, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês nesse webinar que vai marcar aí o lançamento da versão 2.0 do Axon One para o mercado brasileiro, onde nós vamos usar aqui como base para essa conversa, apresentar os novos recursos que a ferramenta traz nessa nova versão, né? Apresentar para vocês as novidades, tudo que há de novo dentro do Axon One 2.0. Então, a ideia aqui é focar basicamente nessas questões que estão sendo apresentadas agora, que estão chegando, novidades. Não é uma apresentação geral do software, né? Então, acredito que a maioria do pessoal que está aqui presente hoje já conhece bastante a nossa solução, já participou de outros webinars, já teve contato direto conosco. Então, a ideia aqui hoje é apresentar essas novidades, até porque é uma quantidade bem grande de novidades que nós temos nessa nova versão. Então, é um conteúdo bem legal, que vai agregar bastante para vocês aí, vai abrir bastante portas, né, vamos dizer assim, dentro dos projetos, com muitas possibilidades novas, ok? Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Vinícius Dias, eu sou gerente de projetos aqui da Axon Soft Brasil, e eu vou iniciar a apresentação. Caso vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar, dentro aí da plataforma do Zoom, nós temos o chat, mas principalmente para perguntas, nós temos uma área chamada QIA. Vocês podem abrir esse botãozinho aí, essa área QIA, e colocar a dúvida de vocês dentro desse local. Nós temos outras pessoas aqui do nosso time da Axon Soft participando do webinar, e eles podem auxiliar a gente na resposta a essas dúvidas. E no final dessa apresentação, a gente também vai colocar um tempo aí para que a gente fale sobre algumas questões, responda algumas dúvidas, caso ainda houver, tá bom? Então, eu vou iniciar a apresentação. Como eu disse para vocês, a intenção aqui é que vocês conheçam o novo Axon One 2.0 e a gente vai falar um pouquinho de tudo que tem de novo aí dentro da nossa plataforma, ok? Bom, primeiro uma leve introdução sobre o Axon One. O Axon One ele é um VMS escalável, né, que ele consegue se adaptar a qualquer tipo de projeto. Então, desde projetos pequenos até projetos grandes com múltiplos sites, a gente consegue encaixar o Axon One dentro da proposta desses projetos. Ele é uma plataforma que ele consegue se integrar com N dispositivos, né? A gente tem uma série de integrações com dispositivos do mercado, chegando a mais de 10 mil dispositivos, além de a gente também trabalhar com a plataforma OnVIF, né? Com a parte do OnVIF para conexão genérica, usando os perfis da OnVIF. Nós homologamos, né, os últimos dois perfis que a OnVIF lançou, o perfil M e o perfil T. Então, nós somos membros contribuintes da OnVIF, então sempre que há um lançamento de um novo perfil por parte deles, a gente incorpora isso dentro do sistema. Somos geralmente aí uma das primeiras empresas a incorporar essas possibilidades dentro da plataforma, né? E aqui eu vou falar sobre alguns pontos principais da nossa plataforma. A primeira delas é a análise de vídeo com IA, né, onde nós conseguimos fazer um desenvolvimento completo das análises de forma personalizada. Então, vocês conhecem, sabem que a gente tem um time imenso de desenvolvedores que consegue trabalhar em novas possibilidades de análises. Então, caso o cliente de vocês, caso algum projeto surja com uma necessidade de análise específica, a gente consegue trazer isso para dentro e, de repente, gerar uma análise específica para esse cenário. E também análises baseadas em AI para cenários no geral, né? Cenários que a gente vai ver com mais frequência, vai ver no dia a dia e vai precisar trabalhar com mais frequência. Outra característica bem importante que nós temos dentro da plataforma é a busca inteligente. Então, nós somos líderes no desenvolvimento de tecnologias de busca inteligente, onde nós conseguimos trazer rapidamente um vídeo gravado relacionado a um evento de formas diversas. Então, colocando filtros dentro dessa busca, fazendo seleções de área, colocando filtros diversos ou relacionando informações diversas, como face, placa. Uma outra possibilidade que a gente vai ver aqui hoje nova é a pesquisa por similaridade. Então, é uma plataforma bem focada nessa parte de pesquisa inteligente, tá certo?
Toda a parte de integração, essa é uma das principais novidades que nós estamos trazendo aqui na versão 2.0, que é a capacidade do Axon One agora se integrar a dezenas de sistemas de segurança. Então, nós não ficamos limitados somente hoje a dispositivos de vídeo, nós conseguimos nos integrar a outras plataformas também. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso durante a apresentação. Então, a plataforma ela tomou um corpo muito maior, trouxe novas possibilidades para dentro do cenário de utilização, né? E toda a parte de automação com uma configuração flexível de cenários para eventos, para analíticos. Então, tudo que a gente tem ali dentro do sistema, trabalhando, fazendo análises, gerando informação, a gente consegue hoje automatizar e gerar cenários de resposta automática para dentro dessa operação, tá certo? Então, aqui, como eu disse, um apanhado geral aí da plataforma para que a gente apresente para quem ainda não tem tanta familiaridade e traga esses pilares aí da plataforma, ok? Bom, aqui o primeiro ponto que a gente vai abordar é mais para dar esse start mesmo do que vocês vão ver. É uma informação bem relevante que mostra para vocês qual foi o grau de mudança que houve nessa versão Axon One 2.0, né? Na Axon One 2.0, comparado à versão 1.0, nós tivemos um acréscimo, né, de 40% de códigos novos na aplicação do servidor. Então, o nosso servidor Axon One ele passou a ter 40% mais código, mais programação, mais linhas de código do que a versão anterior. Tudo isso para trazer novas possibilidades para dentro desses cenários de utilização do sistema. E quando a gente fala da aplicação cliente, né, isso a gente pode englobar tanto o cliente desktop, quanto o cliente para celular, mas principalmente o cliente web, que tem muita atualização, muita coisa nova, muita funcionalidade interessante entrando dentro dessa versão. Nós tivemos um acréscimo de 65% dos códigos de programação, das linhas de programação dentro dessa nova versão. E aí isso vai se refletir nos próximos slides, onde a gente vai ver toda essa mudança. Bom, primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho da unificação, né? O Axon One ele passa a ser um software que trabalha muito com unificação de sistemas, né? Ele traz essa condição de unificar sistemas, traz uma possibilidade gigante de atender diversos cenários possíveis para dentro do software. E quando a gente fala dessa unificação, a gente está falando de integração com controle de acesso, sistemas de incêndio e sistemas de intrusão. Então, o Axon One ele passa a ter essa possibilidade dentro das suas funções, né? E aí, com isso, a gente consegue ler a configuração de hardwares terceiros, nós conseguimos adicionar automaticamente dispositivos ao Axon One, vincular vídeos de câmeras a eventos integrados dos sistemas. Então, por exemplo, uma porta de uma barreira, uma catraca, uma cancela, ou de repente um sensor de incêndio, a gente consegue vincular esses vídeos a eventos que esses dispositivos venham a gerar. Configurar a execução de cenários automáticos, como eu falei lá atrás, né? Então a gente consegue pegar essas informações que o sistema gera e a gente consegue gerar cenários de automação, né? De resposta automática para dentro dessa operação. Mostrar os eventos e os status desses dispositivos no mapa e nos painéis dedicados. Então, vocês vão ver que houve um acréscimo bem interessante nessa parte de mapa e de gestão desses equipamentos, desses dispositivos dentro do sistema. E a gente também consegue não só visualizar os eventos, mostrar os status, mas também controlar esses dispositivos através do mapa. E aí aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês com um pouco dessa interface que passa a fazer parte do software, onde nós temos os dispositivos sendo exibidos ali dentro de um quadro de eventos do software, onde nós conseguimos ver qual que é o status desse dispositivo, se ele está armado, se ele está desarmado, né? A gente vê o nome, a gente tem ali alguns ícones para representar qual é o tipo de funcionamento que está ocorrendo naquele dispositivo, e aí a gente consegue visualizar essas informações também na planta aqui embaixo, né? Então, rapidamente isso pode trazer uma visão do que está acontecendo dentro do sistema, de qual é o dispositivo que está alarmado, de repente de qual porta que está aberta. Então a gente consegue ter esse tipo de visualização bem rápida e bem dinâmica dentro da plataforma. Então é algo incrível o que essa nova versão 2.0 do Axon One traz
essa possibilidade de se integrar esses sistemas de acesso, incêndio e intrusão. E aí, ainda falando dessas integrações, nós iniciamos essa lista de integrações com alguns fabricantes, né, em algumas plataformas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Suprema, a gente tem Salto, tem algumas outras possibilidades, tanto de controle de acesso, parte de incêndio e também questões de intrusão. E uma adição bem importante a essa primeira lista de integrações é o OPC, né? O OPC que é um protocolo genérico que nós temos para comunicação entre dispositivos diversos, né? E nós conseguimos, através do OPC, receber status, receber informações desses sistemas, desses dispositivos, de uma forma genérica, sem que a gente precise efetivamente homologar esse dispositivo, né? Então, a gente consegue trazer isso para dentro do software, que é algo muito interessante que vai agregar muito na operação. Com o passar do tempo, a tendência é que a gente traga novos fabricantes e novas possibilidades de integração para dentro do ACFA, que nós chamamos, que é essa divisão de integração com esses sistemas que eu acabei de falar aqui, controle de acesso, sistemas de incêndio e intrusão, ok? Integrações IP, né? O que nós temos aqui de novidade no caso de integrações IP? Uma questão bem importante, bem interessante que nós trabalhamos nessa última versão é a capacidade de se integrar a dispositivos através de drivers genéricos de fabricantes de câmeras. Então, nós temos hoje a capacidade de trabalhar com drivers genéricos da Onvif, da Dahua, Panasonic, Axis, Hanwha, Hikvision, Grundig, Bosch e Honeywell. Nós conseguimos trabalhar com esses drivers genéricos tanto para vídeo ao vivo e vídeo gravado. O que significa esse driver genérico? Geralmente, esses fabricantes eles têm uma API, uma instrução básica para se conectar ao equipamento deles, né? E com essa instrução básica, se a gente tiver ela mapeada dentro do software, a gente basicamente consegue se conectar a qualquer dispositivo da linha desse parceiro, desse fabricante de hardware. Então, a gente não precisa efetivamente checar se tal câmera daquele parceiro está homologada, porque, no mínimo, o vídeo ali a gente consegue já obter. Obviamente que se eu quiser ter funções adicionais, desculpa, eu preciso checar a lista de dispositivos integrados para ver o que está sendo considerado dentro daquela integração, mas para situações básicas de vídeo, imagem, gravação, imagem ao vivo, eu consigo já ter uma conexão bem simples, bem rápida com esses dispositivos, né? Então, os dispositivos genéricos, eles oferecem suporte a praticamente todos os dispositivos de um fabricante específico de câmeras, como eu comentei, e ao conectar através de driver genérico, nós conseguimos ler as configurações desse dispositivo. Então, quando eu adiciono uma câmera através do driver genérico dentro do meu sistema, ele consegue capturar informações de resolução, de frames, qual que é o stream que está sendo utilizado, enfim, todas as informações de configuração de vídeo dessa câmera, e eu consigo alterar, gerenciar esses parâmetros através do meu sistema. Então, eu consigo não só ler esses dados, mas também fazer alterações sem a necessidade de entrar diretamente no browser da câmera ali e fazer essas alterações diretamente no dispositivo. Ok? Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, usem o botão aí de QA e podem colocar as dúvidas lá que nosso time está preparado para ajudar e responder vocês, ok? Bom, supervisão de PDV, nós temos aí também a unificação nesse sentido para o PDV, onde nós conseguimos receber vídeos dessas transações que estão ocorrendo dentro do PDV, né? Então, do ponto de venda, daquele softwarezinho ali de verificação de coleta de dados para geração de ticket. A gente recebe essas informações dentro do sistema e hoje a gente consegue realizar essa busca por dois métodos. Eu consigo buscar pelo recibo como um todo, né? O recibo completo de uma compra, ou eu consigo buscar por itens específicos que tenham passado em compras durante um período X, né? Então, essa é uma capacidade bem interessante que nós estamos trazendo, onde nós conseguimos mapear o que aconteceu dentro de um caixa de supermercado ou um outro tipo de ponto de atendimento, certo? Nós temos a capacidade de fazer a sincronização
desses textos com os vídeos que nós estamos apresentando na tela. Isso dá condição de ser feito por um operador a verificação do que realmente passou naquele texto, naquele ticket, e o que está passando no vídeo em tempo real. E a gente consegue trabalhar com essa sincronização para que a gente tenha um avanço, um retrocesso de frames de forma bem sincronizada, né? Então eu consigo frame a frame acompanhar o que está acontecendo e o texto vai seguir essa linha de sincronização, né? A configuração para o PDV ela ficou mais fácil para fazer o recebimento desses dados e a exibição desses dados. E também o vídeo desses textos, eles podem ser exibidos agora no cliente web. Era algo que não estava disponível anteriormente nas versões, mas agora a gente consegue fazer essa visualização também no cliente web, ok? Ainda falando de unificação e do PDV, muitos de vocês já conhecem a nossa plataforma de dashboards, que ela é bem interessante, traz grandes possibilidades para a operação. E agora a gente tem também a capacidade de trazer o PDV, né, a supervisão de PDV, os dados de tickets, de recibos, para dentro dos dashboards. Então, nós conseguimos criar um dashboard de exibição de dados de PDV com uma configuração bem flexível, que se adapte à realidade do cliente. Ali a gente consegue trazer status, comentários desses eventos no dashboard, e nós conseguimos também fazer a busca por esses textos, desses recibos, desses tickets que nós recebemos dentro da plataforma. Então, passa a ser um sistema muito mais completo em termos de utilização desses dados quando a gente fala de dashboards, ok? Bom, interface simplificada, aqui é um resumo geral para vocês verem um pouquinho da nova interface, né? A gente segue uma linha de desenvolvimento, então não é que a interface foi totalmente remodelada, mas nós trouxemos novas possibilidades para dentro da nova interface, né? Onde a gente consegue ter ali o painel de alarmes com miniatura dos vídeos para exibir essa informação e chamar a atenção do operador, uma lista separada para alarmes que já foram processados. Nós temos um assistente de autodescoberta de dispositivos, onde a gente traz uma melhor experiência na adição de câmeras de forma massiva, né? Então, eu consigo adicionar um grupo de câmeras de uma maneira muito mais fácil e configurar essas câmeras de maneira muito mais fácil, setando uma configuração para um grupo grande de câmeras, né? Consigo selecionar essas câmeras dentro de uma lista. A criação e configuração de arquivos de gravação, ela ficou mais simples também, tá? E quando a gente fala de painéis de informação, a gente teve alguns acréscimos bem interessantes que vai ser exibido nesse vídeo, mas também durante a apresentação tem mais alguns outros detalhes que a gente vai mostrar, onde a gente consegue exibir eventos, informações do sistema, estatísticas e também páginas da web, onde nós conseguimos visualizar as gravações dos eventos, classificar alarmes com diversos níveis e, principalmente, agora a gente consegue encaminhar alarmes específicos para painéis de usuários. Então, layouts de usuários podem receber eventos que foram classificados especificamente para eles. Então, a gente consegue escalar esse evento para um usuário e a gente também consegue determinar qual é a prioridade desse alerta que a gente está classificando, que a gente está escalando dentro da operação, tá? Dando play aqui no vídeo, muitos de vocês já estão bem acostumados com a interface do Axon One, uma interface bem simples, bem amigável de ser utilizada no dia a dia. Aqui o operador está criando diversos tipos de quadros de exibição, quadro de alarme, que é o primeiro ali em vermelho. Aqui no centro, na parte superior, a gente tem um quadro de evento, que é algo que já existia dentro do sistema, né? A gente tem o quadro de saúde do sistema, quadro de estatísticas, quadro web, onde nós conseguimos abrir páginas da internet, quadro de eventos e o quadro de SFA, né, para receber as informações de controle de acesso, incêndio, intrusão e tudo mais. Aqui demonstrando a criação dos layouts, né, onde a gente consegue personalizar totalmente o layout, trazer as câmeras com a quantidade de quadros ali que ela vai ocupar, né, fazer a alteração do nome desses layouts de forma bem simples, visualizar o mapa, deixar ele do tamanho que a gente quer. Clicando nos dispositivos que estão posicionados nesses mapas, a gente consegue ver onde eles estão dentro da tela.
toda a parte de visualização de eventos. Aqui o operador ele está com várias câmeras em tempo real, ao vivo, e uma única câmera no modo gravado, fazendo a extração de vídeos dessa câmera, né, de forma bem rápida. Então ele está trabalhando numa gravação ali, mas ele está vendo o restante do sistema em tempo real, está acompanhando a operação. Assim como ele também consegue mover todas as câmeras de uma vez para o modo de playback e também fazer uma extração bem simples, bem rápida dessas gravações. Aqui, no caso, ele está utilizando o player próprio da Axon Soft, onde nós conseguimos ter os controles de vídeo e também marca d'água, informando que esse vídeo é um vídeo real, né? Então, houveram alguns acréscimos, algumas novidades dentro da parte de interface, mas ela continua rápido de configurar e fácil de gerenciar, né? Fácil de utilizar, ok? Bom, gestão avançada de direitos de usuário. Aqui a gente teve um acréscimo bem interessante, né? Para quem já utilizou a plataforma, sabe que dentro dos grupos de usuários que são criados, nós conseguimos definir o direito para aquele grupo, para cada uma das câmeras que nós temos ali dentro do nosso servidor, né? E agora a gente tem um acréscimo dentro desse tipo de configuração. A gente pode continuar configurando as câmeras dessa forma, uma a uma para aquele grupo, ou eu posso criar um grupo de câmeras. Então, sei lá, eu tenho na minha operação câmeras que fazem a parte ali de monitoramento externo do local. Posso criar um grupo de câmeras externa e quando eu for configurar um grupo de usuários, eu posso dar direito a esse grupo câmeras externa. Então, eu não preciso efetivamente entrar em cada uma delas, fazer a alteração, então eu posso alterar essas condições para um grupo como um todo, e todas as câmeras que fazem parte daquele grupo vão trabalhar com aquele direito definido pelo gestor. Então, agora fica muito mais fácil de fazer esse tipo de gestão, ok? Bom, aqui nós temos uma nova adição dentro do Client Desktop, que é o mapa multinível. O que é um mapa multinível? A gente consegue ter uma solução agora que ela se torna bem mais prática para monitoramento de ambientes que tenham vários andares, né? Então, todas as câmeras ficam sobrepostas dentro desse mapa, onde a gente consegue ver andar 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente consegue ver os status dessas câmeras através de cores, através de sinalizações que esses dispositivos passam a exibir para a gente, e localizar imediatamente onde essa câmera está, o que está acontecendo, qual que é o status de operação dessa câmera. Vou rodar um vídeo aqui para a gente ter uma noção mais precisa dessa função. Então aqui a gente tem a parte de gestão dos mapas, onde o operador está adicionando ali o primeiro andar. Ele vai adicionar um novo mapa, e a partir desse momento, em uma única tela, ele tem a visualização das duas plantas, uma em cima da outra, podendo visualizar os dois andares de forma separada, numa mesma tela de visualização de mapas, né? Anteriormente, a gente teria dois mapas separados, onde no mapa 1 eu teria o link para o mapa 2 e no mapa 2 eu teria um link no mapa 1, né? Então, eu conseguiria ficar alternando entre eles através desses links. Agora eu consigo ter os dois mapas dentro de uma única tela de visualização, o que traz mais agilidade na gestão desses ambientes, ok? Ainda assim, falando de mapas e falando de usabilidade do sistema, nós já tínhamos a utilização de mapas geolocalizados, né, mapas online, que a gente chama dentro do sistema, através da plataforma OpenStreetMap, né, que é uma plataforma que ela provê aí serviços de mapa online, e a gente conseguia migrar esse mapa para dentro do Axon One. Porém, agora a gente tem a adição dos mapas do Google, né? Então, o Google Maps ele passa a ser uma opção também dentro desse ambiente de gestão de mapas online. Então, a gente consegue suportar tanto mapas online, o GeoMaps, que a gente chama também, como a gente vai ver no vídeo, e também mapas baseados em imagens, como a gente viu no vídeo anterior. Então, a gente pode escolher um desses dois provedores, cada um deles tem suas características, né, e colocar isso dentro da operação.
para que a gente tenha uma melhor gestão do ambiente, né? Esse tipo de mapa, né, online, ele cabe muito para cenários, para projetos que tenham uma abrangência de área muito grande, né? Então, casos como cidades, fazendas ou algo nesse sentido. E a grande vantagem desse tipo de mapa é que você consegue ter atualizações frequentes que são feitas pelos desenvolvedores desses mapas, né? Então, a gente sabe que frequentemente o Google Maps, e também acontece isso com o OpenStreetMap, eles atualizam a base de mapas deles. Então, dentro da operação, vocês vão ter sempre o mapa 100% atualizado, com base no que esses desenvolvedores entregam de serviço, ok? Então, vamos passar o vídeo aqui para a gente dar uma olhadinha. Aqui nós temos um mapa online, localizado ali na cidade de Cork, onde fica a matriz da Axon Soft. E aí eu consigo interagir com essas câmeras que estão localizadas aí dentro desse mapa. Então, percebam que o ideal é que eu tenha a visualização e uso desse mapa para locais onde realmente tem uma abrangência ali de área bem grande. Não faz muito sentido a gente ter esse tipo de atribuição para, sei lá, uma casa, um prédio, algo do tipo. Aí a gente trabalha com os mapas normais baseados em imagem, ok? Bom, painel de alarmes no cliente desktop. Tá certo? Aqui nós temos a seguinte questão. Essa é uma adição bem interessante que foi feita dentro da usabilidade aí do software, onde nós temos esse novo painel de alarmes que exibe os alarmes ativos em ordem de prioridade. Nós conseguimos também visualizar a gravação desses eventos através desse painel e classificar esses eventos em três possibilidades: eventos confirmados, suspeitos e falsos, tá? E a gente também, como eu citei anteriormente, consegue agora encaminhar esses alarmes para usuários com funções específicas dentro do sistema, para que eles passem a ter a necessidade de tratar esses eventos. E também nesse envio, nessa escalada desse evento que a gente faz para esse grupo de usuários, nós conseguimos colocar ali a possibilidade de ter alteração de prioridade desses alarmes. Então, um alarme que eu identifique como sendo um alarme crítico, eu posso atribuir essa informação e mandar essa informação para o grupo de, sei lá, supervisores que vão tratar aquele evento. Então, vamos ver um vídeo aqui de como funciona. Esse é o novo painel de alarmes, onde ali a gente já tem o vídeo, descrição de tudo que aconteceu dentro desse alarme e os três tipos de classificação, né? Falso, a gente tem ali o suspeito e agora o confirmado, né? Eu consigo atribuir a necessidade de comentários para essas classificações, e aqui agora a gente tem a parte de escalação desses eventos, né? Então eu coloco ali, por exemplo, para escalar para o time de admin, e eu coloco qual que é a criticidade desse evento dentro da operação, né? Então é algo que traz uma possibilidade bem interessante, que agrega muito dentro da operação. Dentro da timeline de gravação, eu consigo ver as tags ali, as informações dos eventos que foram classificados, me mostrando ali a cor de cada um deles. De repente, ali, se eu tenho um comentário, ele mostra uma página na cor daquele evento. Então, se for um evento com comentário crítico, ele vai mostrar uma página, um ícone de página de caderno vermelho, sinalizando que há um comentário dentro daquela tratativa realizada, né? Então, a gente passa a ter essa capacidade de escalar esses eventos. Bom, aqui é uma nova possibilidade que a plataforma traz nessa versão 2.0, que é a capacidade de ocultação dinâmica de privacidade, né? Então, através de algoritmos de AI, e otimização de análises, nós conseguimos mascarar objetos em movimento dentro do campo de visão da câmera, né? Então, de que forma que isso acontece? Através de análises baseadas em inteligência artificial, nós conseguimos fazer o tracking desses objetos, né? Então, nós conseguimos, por exemplo, colocar um filtro de pessoas, um filtro de carros, enfim, objetos, e a partir desse momento, o software passa a detectar a movimentação desse objeto dentro da área e colocar um filtro de privacidade em cima desse objeto. Então, como vocês podem ver no vídeo,
eu tenho um vídeo em tempo real com os objetos sendo mascarados. Isso já acontecia, por exemplo, para face, onde a gente conseguia ali colocar um quadrado, né, de cor sólida em cima da face da pessoa em tempo real, enquanto ela estava sendo detectada, para proteções aí em casos de LGPD e tudo mais. E agora a gente tem também essa possibilidade para objetos diversos nesse cenário de ocultação dinâmica de privacidade. Ok? Bom, aqui eu vou mostrar algumas análises para vocês, mas mais do que as análises propriamente dito, a gente traz aqui a questão das atualizações que foram feitas em cima dos motores de análises que a Axon Soft possui, né? Então, vocês viram ali a detecção de humanos, aqui a gente tem a parte de pose detection, detecção de comportamento humano. Então, todos esses analíticos, frequentemente, eles são atualizados, eles sofrem atualizações para aprimoramento, para uma melhor detecção em cenários genéricos, cenários diversos. Então, foi algo que a Axon Soft trabalhou muito nesses últimos tempos e nessa versão para que as novas análises, né, ou as análises que já existiam, elas tragam ainda mais assertividade dentro do processo do dia a dia ali de detecção. No final, eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses detalhes do que foi aprimorado dentro dessas detecções, de quais foram os acertos que foram feitos, mas basicamente a gente traz não só análises novas, como vocês vão ver em seguida, mas também melhoria nas análises que já existiam dentro da plataforma. Ok? Por exemplo, aqui a gente tem a detecção de LPR, toda a parte de face, então algumas análises que vocês já conhecem, detecção de fogo e fumaça, certo? Então, todas elas sofreram melhorias dentro do processo de atualização para a versão 2.0. E aí, entrando nessa parte de análise de vídeo, a primeira que eu vou citar para vocês é a busca por similaridade. Então, a busca por similaridade, ela é uma busca bem interessante, que ela, não só pela capacidade de busca que ela traz, pela possibilidade nova de mapear um objeto, de buscar um objeto dentro das gravações, mas principalmente pela relação que a gente faz quando a gente fala de LGPD, né? A gente sabe que LGPD é algo que está em voga, está sendo falado com muita frequência, e essa busca aqui ela pode substituir cenários de uso de detecção e reconhecimento facial em ambientes que não seja possível aplicar esses analíticos por conta da LGPD. Então, com a busca por similaridade, eu ainda assim consigo rastrear objetos, buscar por objetos, por pessoas, no caso, sem ter a necessidade de armazenar qualquer informação sobre a face daquela pessoa. Então, essa é uma análise baseada em AI, que extrai características da aparência dos humanos e armazena essas informações dentro do banco de dados, o que possibilita a gente selecionar essa pessoa dentro do quadro de vídeo ou fazer um upload da foto dessa pessoa de corpo inteiro dentro do sistema, para que o sistema encontre rapidamente onde essa pessoa está dentro das gravações. Então, aqui a gente tem a busca por similaridade. Nesse caso, o operador está marcando diversas câmeras para realizar essa busca. Ele vai selecionar a pessoa dentro do quadro de vídeo e o software vai dizer quando essa pessoa esteve ali no local ou pessoas parecidas com o padrão de vestimenta que a pessoa selecionada estiveram no local, né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver o uso desse padrão de calça preta, camisa branca e o software trazendo esse tipo de informação no cenário de buscas. Então, novamente, marcando diversas câmeras, selecionando a pessoa e fazendo a visualização desses eventos ligados a essa pessoa dentro do ambiente, né? Novamente, eu posso selecionar essa pessoa dentro do quadro de vídeo, mas também consigo subir uma foto de corpo inteiro dessa pessoa para realizar essa busca. Reconhecimento de marca e modelo de veículos é algo que nós estamos trazendo aí também nessa nova versão, que já está disponível, que é uma análise baseada em AI, que ela consegue capturar informações de marca, modelo, tipo de veículo, velocidade e cor desses veículos dentro de uma via normal, né, no tráfego real. E essas informações podem ser usadas posteriormente para buscas dentro de cenários onde, de repente, não tem informação de placa. E além de a gente conseguir usar essas informações para esse cenário de buscas, como vai ser mostrado aqui dentro do vídeo, a gente também consegue gerar dados estatísticos, né? Então, para clientes específicos, eu posso criar dashboards
que mostrem quais são os veículos que passam com mais frequência ali dentro do local, né? Quais os tipos de veículos que passam com mais frequência. Se é carro de passeio, se é, de repente, um caminhão, um ônibus, uma moto, eu consigo ter esse tipo de apontamento através dos dashboards. Então, aqui a gente está vendo a possibilidade de busca, que pode ser em cima de marca, modelo, tipo de veículo, velocidade e cor dentro da operação. Mais alguns recursos de análise de vídeo que foram implementados nessa última versão. Nós temos agora uma nova rede neural que detecta tanto humanos quanto veículos. Então, uma análise baseada em AI que possibilita essa detecção de humanos e veículos, um novo motor, tá certo? Nós conseguimos selecionar tipos de objeto para detecção e busca em tempo real. Então, nós conseguimos, por exemplo, selecionar uma busca ou a detecção em tempo real de humanos, ou de veículos, ou de grupos de pessoas, né? Então, isso está disponível. 3 níveis de precisar, como posso dizer, de 3 níveis onde a gente consegue ter uma maior precisão, né? Determinar qual que é o nível que a gente quer de precisão de detecção e de consumo de recursos de hardware que a gente vai ter dentro da operação. Então, hoje, a gente, para algumas análises, a gente consegue colocar uma detecção que seja mais rápida, mas com uma assertividade menor. Uma detecção que seja mediana, com uma assertividade mediana também. Ou uma detecção que seja um pouquinho mais lenta, mas com uma assertividade excelente, muito boa. Então, a gente consegue navegar entre esses 3 níveis de análise que nós temos agora disponíveis dentro de alguns detectores dentro do sistema. Nós conseguimos definir o número de objetos em caso de movimento, aparecimento na área, desaparecimento na área, para haver a detecção apenas quando aquele número de objetos for atingido. Algoritmos de LPR otimizados e a inclusão de novas placas dentro dos motores. Inclusive, para os motores do Brasil também, nós fizemos atualizações para otimizar aí a detecção de placas. Voltando no assunto anterior do slide de marca e modelo, puxando esse gancho de placas, né? Para a questão da detecção de marca e modelo de veículos, nós já fizemos um primeiro treinamento para veículos brasileiros, nós estamos aprimorando esse treinamento, então a plataforma ela já tem aí condições de realizar detecções de veículos utilizados aqui no Brasil, ok? Utilização de GPU NVIDIA para otimização aí do processamento de análises, então a gente consegue rodar essas análises dentro dessas GPUs. Aumento de até 1,5% no desempenho de análises AI utilizando o CPU que tenham o novo OpenVINO da Intel. Detecção de EPI aprimorada, onde nós temos agora modelos padrões de capacetes e coletes sendo detectados com maior precisão, sem a necessidade adicional de treinamento para determinados capacetes, determinados coletes. Então, a gente já tem uma gama bem extensa desses tipos de EPI que podem ser detectados. Contagem precisa de pessoas, reconhecimento e busca de QR Code e código de barras. Então, é uma nova possibilidade que está se abrindo aí dentro das análises que a Axon Soft está disponibilizando para o Axon One. Análise de tiro, grito, sirene e outros. Verificação de face em tempo real para saber se aquela face é uma face viva, vamos dizer assim, né? Que é algo buscado aí em sistemas desse tipo, onde a gente pode determinar se aquela é uma foto, é uma tela de celular sendo mostrada, ou se realmente é uma pessoa ali viva se movimentando em frente à câmera. E utilização de dados de gênero e idade para a busca de faces. Então, além de carregar a foto da pessoa, eu também consigo buscar informações, buscar por faces detectadas a partir das informações de gênero e idade. Bom, aqui a gente tem uma nova capacidade dentro da plataforma que agrega muito em vários sentidos, tá? Onde agora a gente consegue trabalhar com mais de 3 fluxos de vídeo de um dispositivo IP. Então, eu consigo trabalhar com mais de 3 streams de vídeo de uma câmera, por exemplo. Eu posso receber e processar esses 3 ou mais fluxos dessa câmera, e aí eu posso ter uma melhor gestão para o que eu vou utilizar esses fluxos de vídeo. Então, de repente, o primeiro fluxo pode ser para gravação que tem uma maior resolução, o segundo para exibição dentro dos layouts, e um terceiro, de repente, para utilização na análise de vídeo.
Então, de repente, eu tenho um mais alto com, sei lá, Full HD e 25 FPS. Um mediano ali que, sei lá, eu tenho 720p com 10 FPS. E eu tenho um terceiro somente dedicado para análise de vídeo, que é também um Full HD, mas que com menos FPS, para que eu tenha uma qualidade de imagem ótima, mas os frames, nesse caso dessa análise, de repente não é tão importante. Então, eu posso fazer esse jogo aí de utilização de vários fluxos de vídeo. Aqui é uma análise muito importante, muito interessante que a gente traz agora nessa versão 2.0, que é a análise de áudio através de AI, onde nós conseguimos detectar eventos de áudio ligados a disparos de arma de fogo, quebra de vidros, sirenes, latidos de cachorro e situações de agressão, brigas, né? E aí com um poderoso motor ali de detecção de áudio, de análise de áudio baseado em Deep Learning, a gente passa a ter a capacidade de reconhecer essa lista de sons aí, de possibilidades de sons, e ter eventos baseados também em áudio e não só mais em vídeo, ok? Conectividade multi-site no cliente desktop. Então, agora a gente consegue se conectar a servidores diversos, que estejam espalhados por diversos locais, seja isso numa nuvem privada ou de forma direta, com servidores instalados no cliente. Eu consigo ter uma conexão rápida, independente do tamanho do sistema, da quantidade de câmeras, de servidores. Eu consigo utilizar um único cliente, uma única aplicação para visualizar várias unidades, vários servidores, vários locais. E eu consigo criar layouts com câmeras desses diversos locais. Então, aqui está um exemplo dessa utilização, onde nós temos ali vários sites disponíveis: Londres, Singapura, Paris, São Francisco. E aí eu posso criar layouts que visualizem câmeras específicas de todos esses sites, né? Então, numa única tela eu consigo ter essa visualização de múltiplos sites. Então, é algo que também agora está disponível no nosso cliente desktop como uma possibilidade. Bom, falando ainda dessa parte de cliente, agora os layouts de arquivo e ao vivo utilizam H265 no cliente web. Então, agora a gente consegue configurar layouts e assistir esses vídeos ao vivo ou no modo gravado de várias câmeras simultaneamente, utilizando a decodificação H265 por meio de GPU nesses navegadores, que podem ser o Edge ou o Chrome, e isso vai fazer com que a gente reduza o uso de CPU desses computadores. Então, com o uso do H265 e principalmente o uso do H265 alocado em GPU, a gente consegue diminuir a quantidade de processamento dentro desses cenários. E outra questão interessante que agora o client web ele possibilita a visualização de múltiplas câmeras no modo de gravação e também de câmeras no formato individual na visualização da gravação. Então ali em cima vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a possibilidade de visualizar múltiplas câmeras e aqui no canto a possibilidade de visualizar uma única câmera. É um adendo que a gente traz aí no uso do cliente web. Ok? Busca instantânea de eventos no cliente web. Agora também é uma possibilidade de utilizar o cliente web como uma ferramenta de busca rápida e ágil para eventos de movimentação em áreas específicas. Então, a gente pode rapidamente trocar a visualização da câmera dentro do client web para a parte de monitoramento de gravação e selecionar uma área específica para que a gente traga eventos de movimentação naquela área. Então, aqui, o operador ele selecionou uma área, já foi para a área de buscas, e ele consegue ver toda a movimentação que ocorre ali dentro daquela área. Então, a gente consegue dar ainda mais agilidade aos processos de busca inteligente que a gente tem dentro da plataforma. Novo painel de alarmes no cliente web. Agora, o cliente web também traz a possibilidade de exibir alarmes dentro da sua interface. E eu consigo também ver uma miniatura desses alertas, desses alarmes,
visualizar a gravação prévia ali daquele evento dentro dessa lista e também classificar esses eventos nas mesmas categorias que eu comentei anteriormente, evento confirmado, suspeito ou falso, dentro do cliente web. Então, aqui a gente consegue visualizar o evento na tela, visualizar ali na timeline qual que é o local específico dessa gravação e também classificar esse evento, por exemplo, aqui como um evento falso, ok? Conectividade com o Axon Versas Data Center, nós agora conseguimos utilizar um dispositivo chamado Axon Bridge para instalar esse dispositivo dentro de um ambiente do cliente, para que ele seja uma ponte, uma bridge com a plataforma de nuvem, com o Axon Versas Data Center, e que ele faça a utilização desse hardware local dentro do cliente como como posso dizer, como um agente de gestão dessas câmeras que estão no local, de gestão da conexão dessas câmeras que estão no local com a nuvem que eu tenho lá do Axon Versas Data Center. Vou mostrar o vídeo que aí fica mais fácil de entender. Esse hardware no local, ele não é um servidor, ele só é um hardware bridge mesmo, um hardware que vai fazer uma ponte. Eu consigo adicionar ele através do MAC address. Uma vez que eu adicionei, eu consigo visualizar esse hardware dentro da minha interface do Axon Versas Data Center. Consigo fazer uma busca através da minha nuvem no ambiente local do cliente a partir desse hardware, das câmeras que estão disponíveis na rede desse cliente e adicionar essas câmeras ao meu software na nuvem. Aqui uma outra maneira de fazer essa busca. Consigo atribuir esse Axon Bridge a domínios específicos para ele fazer parte de uma gama específica de dispositivos que estão num ambiente, num cliente específico. Aqui a gente está vendo o domínio que ele foi atribuído e a visualização dessas câmeras. Então, basicamente, eu não tenho um servidor na ponta, eu não tenho um hardware que vai processar e gravar as informações lá localmente no cliente. O que eu tenho é um hardware que vai fazer a comunicação das câmeras que eu tenho lá no local, dentro do ambiente da rede do cliente, com o sistema que está na nuvem. Tá? Então, é um dispositivo de ponte, ele não vai gravar, não vai gerenciar essas câmeras. Tá? Não vai processar essas câmeras. Então, através desse dispositivo Bridge, a gente consegue ter esse tipo de conexão com a nuvem. E outros recursos dentro da nossa plataforma de nuvem, que está disponível aí para conexão dos servidores locais do Axon One, que é a capacidade de fazer backup e restauração de configurações do Axon One dentro da nuvem. A gente tem a gestão de direitos de usuários redesenhada dentro da nuvem. O processo de adição de câmeras, ao executar o Axon One dentro da nuvem, ele está mais fácil para os administradores e foi otimizado a forma de fazer essa adição para que ela fique mais eficiente. E toda a parte de dashboards ela foi redesenhada para que ela fique de mais fácil utilização e mais fácil configuração, né? Então, a interface ela ficou mais amigável, com mais exemplos visuais e tudo mais, para que a gente consiga identificar as questões ali mais rapidamente. Armazenamento de objetos através de plataformas de nuvem. Então, agora nós conseguimos, a partir de serviços como o Microsoft Azure Storage, ou o Amazon S3, ou o Seagate Live Cloud, ou também a plataforma da Wasabi, armazenar vídeos na nuvem através de Axon One locais ou que estejam alocados na nuvem. Então, eu posso ter o meu Axon One local, o meu servidor local, linkado a uma dessas plataformas de armazenamento na nuvem, gravando diretamente na nuvem. Tá? Não preciso mais gravar nos discos locais. Obviamente que ainda é uma possibilidade, é a possibilidade mais utilizada, mas também abre-se essa janela aí de possibilidades de gravar essas informações diretamente na nuvem com o servidor local, por exemplo. Recursos de cibersegurança. Agora, o cliente desktop ele consegue se conectar ao servidor utilizando HTTPS, utilizando uma única porta. Então, nós temos essa comunicação entre cliente e servidor criptografada através do HTTPS. Né? Antigamente, a gente tinha isso disponível para conexão entre câmeras e servidores, e agora também clientes e servidores.
As necessidades de senha, elas passaram a ser mais fortes, com possibilidades de deixar esses requisitos mais rigorosos, então ter que ali adicionar uma quantidade X de caracteres, ou um caractere maiúsculo, um número, um caractere especial, a gente consegue ter mais possibilidades agora de gestão dessa força de senha. A gente agora consegue exigir uma alteração forçada para o primeiro login quando a gente fala de usuário root. Então, eu não tenho mais aquele padrão root sendo utilizado, que poderia abrir alguma brecha de segurança. Agora, uma vez que o sistema é instalado, o usuário root vai logar dentro do sistema, obrigatoriamente ele precisa definir uma senha personalizada. E foram feitos diversos testes de ataque e nenhuma vulnerabilidade crítica foi encontrada dentro do sistema. Falando ainda dessa parte de cibersegurança, como eu disse, anteriormente a gente tinha o uso de HTTPS e criptografia TLS entre as câmeras e o servidor, e agora todas as pontas de comunicação possuem criptografia TLS. Então, como eu disse no slide anterior, agora a comunicação do cliente com o servidor também tem o uso do TLS como possibilidade de criptografia. Ok? Então, é mais uma camada de segurança que nós temos dentro do sistema. E aí, por último, o kit de desenvolvimento de integração, que é o famoso SDK. Vocês viram que agora a plataforma Axon One 2.0 ela traz diversas possibilidades de integração, e agora a gente consegue trabalhar com essas possibilidades de integração em vários níveis, recebendo eventos, transmitindo informações de vídeos ao vivo, vídeos gravados, além de outros dados da câmera. A gente consegue capturar dados técnicos e estatísticos dos servidores, das câmeras, dos fluxos de vídeo de dentro do servidor, executar macros remotamente através da API, exportar vídeos, controlar câmeras PTZ, a gente consegue ter o controle remoto de exibição de informações nos clientes desktop, nos clientes web, e também automatizar a configuração do sistema em larga escala. Então, são possibilidades que nós conseguimos agora também a partir do SDK, do uso de API dentro do sistema. Ok? Então, pessoal, tivemos aí praticamente 50 minutos, né? A gente começou lá 9h05, mais ou menos, 50 minutos de conteúdo novo que nós trouxemos aí para dentro do Axon One 2.0. Muita coisa nova, muita coisa focada para análise, mas também agora focada para outras necessidades que existiam dentro do software, que a gente sentiu de vocês, muito feedback de projetos, e foram implementadas, escalação de alarmes, classificação de alarmes dentro de clientes web, toda essa parte de cibersegurança, as novas análises. Então, tem muita coisa nova dentro do Axon One. E aí, dentro disso, eu abro esse espaço final para perguntas. Quem tiver pergunta, eu acredito que boa parte das perguntas já tenham sido respondidas dentro do chat. Deixa eu ver aqui, fiquem à vontade para mandar novas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que não foi respondida. Isso, Vinícius. A gente respondeu bastante perguntas aqui do pessoal. Agradeço a todos aí pela participação, algumas no chat, algumas no QIA. E eu marquei Uhum. algumas aqui para a gente fazer a resposta ao vivo, né? O Ok. Carlos, por exemplo, perguntou aqui, né? Com as melhorias de detecção de humanos que vi, nesse caso o perímetro pode chegar a mais de 95% de acerto sem gerar falso alarme? Pode chegar perto de 100%? Pode chegar perto de 100%. A gente sempre vai depender do que esse ambiente tem para entregar para a plataforma, né? Como esse vídeo vai chegar para a gente, como esses objetos vão ser vistos dentro do sistema. Porque, obviamente, se eu tiver um cenário muito complexo, com muitas sombras, iluminação ruim, e nem um humano, propriamente dito, um operador, ele conseguir visualizar aquelas informações, né, dentro do vídeo, a plataforma também não vai ter essa condição, a não ser que seja, sei lá, um vídeo de câmera térmica que vai meio que ocultar todos esses detalhes e vai destacar somente a presença da pessoa. Mas, assim, dentro de cenários que a gente vê, que a gente entende aí de cenários de perímetro, a gente teve sim uma melhoria dessas detecções. Obviamente, isso vai depender do cenário do cliente, vai depender das possibilidades que esse cenário entrega, e se de repente a gente não chegar no nível tão satisfatório,
porque o cenário do cliente é um pouco mais complexo que o ideal, com algumas exigências a mais, a nossa plataforma, é sempre importante lembrar que a nossa plataforma permite que sejam criados filtros específicos com o uso da nossa equipe de desenvolvimento para cenários específicos, cenários com demandas específicas, e a gente pode aprimorar essa detecção para esses cenários, né? Então, a gente consegue chegar num ótimo nível de detecção, e em casos que a gente não chegue nesse nível, pode ser estudado ser feito aí um treinamento da plataforma para aquele ambiente. Ok, Ok? obrigada, Vinícius. Tenho mais uma pergunta aqui também do Lucas, que é: configurando uma macro para gênero feminino, o Sport Agent irá armazenar apenas faces femininas? Certo. Nesse caso, a gente precisaria confirmar se essa é uma possibilidade, porque quando a gente fala de captura de generalidade, ele está principalmente ligado à parte de dados dentro do dashboard, para a gente usar, por exemplo, em clientes de retail. Então, a gente consegue pegar esse dado de face feminina, face masculina, idade, e colocar isso em números dentro de gráficos. E agora a gente passa a ter também esse dado sendo utilizado para buscas, mas não especificamente para uma exportação. A gente pode verificar se isso pode ser uma possibilidade. Aí você pode entrar em contato, eu vou passar o meu e-mail aqui dentro do chat. Vocês podem entrar em contato com a gente para a gente explorar essas possibilidades, essas demandas que, de repente, o projeto tenha para exportação de faces femininas, e verificar de que forma que a gente pode atender essa necessidade. Obrigada, Vinícius. Eu até respondi aqui também a pergunta, colocando o nosso e-mail de pré-vendas, né? Ah, ótimo. projetos@actionsoft.com. Qualquer dúvida vocês podem colocar ali. Algumas perguntas, inclusive, a gente não consegue responder aqui na hora, mas a gente precisa do contato de vocês para retornar depois. Então, essas perguntas eu já até coloquei esse e-mail também. O Gustavo fez até uma pergunta que talvez caia nessa mesma situação, Vinícius, que é: qual é a versão do TLS utilizada? Uhum. Sim, nesse caso também, vocês podem enviar essa dúvida para o nosso e-mail de suporte ou para o e-mail de projetos, onde nós conseguimos mapear essas questões, mas de qualquer forma, vocês podem acessar a nossa documentação dentro do nosso site, existe lá a parte de suporte. Dentro do menu de suporte existe a área, a seção de documentação, onde vocês conseguem ter a documentação de todas as plataformas que estão debaixo do guarda-chuva da Axon Soft. E ali, se vocês buscarem pelo termo TLS, ele vai relacionar todos os termos, todas as pesquisas relacionadas, todos os textos relacionados ao TLS, e ali vocês podem ter essa informação também, tá? Além de fazer essa consulta com o nosso time. Perfeito, obrigada, Vinícius. E temos aqui uma pergunta também do Paulo Lopes, perguntando quais são as limitações de analíticos do Axon Nuvem em relação ao Axon On-Premise. Todos os analíticos estão disponíveis no Axon Nuvem? Certo. Basicamente, todos os analíticos estão disponíveis dentro da nuvem, dentro da aplicação Axon Vestas Data Center. A questão de limitação é basicamente o ambiente que isso vai rodar, né? O ambiente de hardware que isso vai rodar. Porque quando a gente fala em um ambiente local, nós temos algumas outras possibilidades de rodar esse analítico, que não só o processador. No ambiente local, eu consigo rodar esses analíticos no processador, na GPU, e consigo rodar também em hardwares específicos para processamento de análises neurais, que são as VPUs. Quando eu falo em nuvem, geralmente isso é baseado em um hardware, em um processamento baseado em processador. Porque na nuvem, quando a gente fala de aquisição de nuvens com GPU ou algo do tipo, acaba entrando numa categoria bem específica de nuvem, então não é algo tão comum para o mercado de nuvem, né? Então, basicamente, quando a gente fala de execução de analíticos, essa seria a principal diferença. Perfeito. E o Eric fez até uma pergunta um pouco relacionada com essa parte de análise de vídeo também. Se o Uhum. nosso sistema, ele gerencia apenas os analíticos das câmeras ou se ele também gera o analítico? Certo, ótima pergunta. Nesse caso, esses analíticos mostrados aqui, os analíticos padrões que a gente trabalha no dia a dia, são análises desenvolvidas pela própria Axon Soft, onde nós utilizamos o nosso processamento, o nosso motor dentro do nosso servidor
para rodar essas análises, né? Então, é um processamento, uma gestão, uma atribuição feita ao software, né? Então, a detecção de face, reconhecimento facial, placa, detecção de comportamento humano, pesquisa de similaridade, tudo isso é feito pelo software. Mas a gente também consegue consumir dados de analíticos embarcados nas câmeras. Então, por exemplo, eu posso receber placas detectadas por essas câmeras, eu posso receber triggers de eventos de identificação de humanos que a câmera venha fazer para perímetro e tudo mais, a gente consegue receber essas informações dentro do sistema também, desde que essa câmera esteja homologada e contemple esses analíticos dentro da homologação que foi feita. Obrigada. E o Ronaldo também perguntou se para leitura de placa pode ser utilizada qualquer câmera, aliás, qualquer marca de câmera LPR. Uhum. É, se falando de câmera LPR, imagino que ele esteja se referindo a câmeras que tenham LPR embarcado. Nesse caso, existe uma lista dentro do nosso site de dispositivos homologados e vocês podem, através dessa lista, visualizar quais são as câmeras que possuem essa característica, esse detector de placas integrados ao nosso software. Então, a câmera faz a detecção da placa, envia esse dado de placa para o nosso sistema, a gente armazena esse dado e também consegue fazer o reconhecimento em tempo real. Então, não é exatamente qualquer câmera que pode ter esse tipo de interação com o sistema. Precisa ver se ela está homologada. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Charbel, perguntando se o Axon One pode ser instalado, na verdade, o Axon One pode ser instalado em Windows e Linux. Todas as features estarão disponíveis para ambos os sistemas operacionais? Uhum. Basicamente, sim. No contexto geral, sim, a gente consegue ter os analíticos e essas funções disponíveis para ambas as plataformas. Perfeito. E o André colocou uma pergunta aqui também. Para a utilização dos analíticos embarcados nas câmeras, é necessário alguma licença específica, além da licença de vídeo? Certo. É uma boa pergunta também. Nesse caso, quando a gente fala de LPR embarcado, o Edge LPR, nós temos uma licença específica para esse tipo de interação com a câmera, com o analítico da câmera. Então, esse seria o único analítico que exige esse tipo de licença do nosso lado. Agora, para análises normais, como detecção de movimento, detecção de, sei lá, loitering, detecção de entrada na área, saída na área, essas detecções mais simples, até mesmo detecção de humanos via o AI da câmera, a gente consegue receber esses triggers sem uma necessidade de licença. Apenas com a licença do canal mesmo, a gente já consegue trabalhar com esses triggers dentro do software. Ok. O Marcial também perguntou se a empresa tem algum canal onde podemos rodar testes. Certo, Marcel. Nesse caso, nós temos a possibilidade de trabalhar com vocês em cima de POCs, né? E aí existe um formulário que nós temos, e aí vocês podem entrar em contato com o nosso time para que a gente disponibilize esse formulário para vocês. Vocês podem preencher com a solicitação de POC, né? Ela tem algumas regrinhas ali que a gente precisa seguir, algumas determinações. E aí, fazendo a aplicação para essa solicitação de POC, a gente consegue gerar essa licença para vocês. Obviamente, nós trabalhamos com toda uma política comercial, então esse projeto precisa ser um projeto registrado, até mesmo para você garantir as proteções em cima desse projeto, as proteções comerciais, vantagens comerciais. E uma vez que esse projeto tiver registrado, você pode aplicar dentro desse formulário e aí a gente consegue gerar uma licença de demonstração para vocês. Outra possibilidade é baixar o software dentro do nosso site. Uma vez que você baixa e instala o software no site, que você baixou do nosso site, você consegue uma licença Trail, que você consegue rodar o software das 8 às 18 para realizar esses testes. Então, das 8 da manhã até as 18 horas ali, 6 horas da tarde, você consegue rodar uma versão teste ali para que você execute analíticos e outras ações dentro do software para fazer aí um teste. Obrigada, Vinícius. Tem mais uma pergunta aqui do Sandro, perguntando o seguinte: se com todos esses metadados, isso não atrapalha no armazenamento da gravação? Os metadados, não. A gente tem uma estrutura de banco de dados que separa
os metadados das gravações, né? Então, até inclusive é um ponto interessante de citar, dentro do nosso site a gente também tem uma calculadora de projetos, onde vocês conseguem calcular qual é o hardware necessário para um projeto específico, com o número de câmeras, quais analíticos vão ser necessários e tudo mais. E dentro dessa calculadora já é disponibilizado para vocês qual que é a quantidade específica de volume de dados que eu preciso para gravação e que eu preciso para os metadados. A gente sempre recomenda que esses dois volumes sejam separados em discos diferentes e ali a gente tem um volume específico para esses dados de metadados, né, para essas informações de metadados. Então é algo bem gerenciado pelo sistema, não há nenhum problema quanto a isso, mesmo que seja um volume alto de informações, o sistema ele tem total capacidade de gerenciar esses dados gerados pelos analíticos. Ok. E o Jorge também perguntou como é o processo de gravação dos analíticos. Acho que vem aí uma explicação do que são os metadados, né? Sim, nesse caso, o processo de gravação, como ele acontece, né? Quando nós configuramos os analíticos, nós configuramos basicamente filtros, né? Então, por exemplo, se eu tenho um analítico de detecção de faces, quando eu tenho esse analítico de detecção de faces trabalhando, ele está ali para detectar quando uma face aparece dentro do campo de visão da câmera. E quando essa face é detectada, isso gera um dado para o sistema, né? Isso gera uma informação para o sistema e a gente pode usar esse start de informação, esse trigger, como pontapé inicial para iniciar uma gravação. Então, uma vez que esse objeto, esse dado, ele é detectado, a gente pode startar essa gravação e aí essa gravação ela pode ser feita em alguns moldes, né? Ela pode ser feita de forma contínua, ela pode ser feita a partir desses triggers. Eu também consigo trabalhar com pós e pré-evento, então o software gera um buffer de alguns segundos definido pelo administrador, que ele vai sempre armazenar ali dentro da memória do sistema, e caso ocorra esse trigger, ele encaixa esse buffer no início do evento para a gente ter uma gravação fluida, de repente da pessoa entrando dentro da sala e não já dentro da sala quando esse movimento é detectado. Então, basicamente, funciona dessa maneira a gravação dos analíticos. Ok. E o Sandro também perguntou se dentro do Storage é possível criar várias categorias de gravação e busca conforme cada metadado utilizado. Certo. Nesse caso, cada analítico, ele cria metadados específicos daquele analítico, né? Então, por exemplo, as faces geram dados e metadados específicos de face, LPR gera metadados específicos de LPR. Quando a gente tem o Object Tracker, análise de situação rodando, ele gera metadados específicos da movimentação dos objetos, por exemplo, cor, qual que é o tipo do objeto, qual que é o tamanho do objeto. E aí, dentro do sistema, nós temos buscas específicas para esses analíticos. Então, eu tenho a busca de face, que vai usar os metadados de face, eu tenho a busca de LPR, que vai usar os dados de LPR. Então, a gente direciona como fazer essa busca dentro do sistema. E quando a gente fala do arquivo em si, naquele cenário de cálculo de hardware que nós temos, ele vai, por exemplo, se eu tenho lá essa parte de pesquisa forense e eu tenho face, se os dois geram metadados, ele vai gerar um único volume para toda essa gama de metadados, mas dentro do sistema, dentro da estrutura do banco de dados, isso é separado, isso tem uma categorização para que no momento da busca isso seja mais facilmente acessado. Perfeito. E uma última pergunta aqui do Ronaldo, comentando, né, que ele ainda não conhece o nosso software, queria saber se tem alguma versão gratuita, algum período de testes. Você até comentou um pouquinho atrás, né, com relação às licenças temporárias, né? Uhum. Sim, sim. Nesse caso, Ronaldo, você pode tanto baixar a versão do software dentro do nosso site, e aí você fazendo a instalação sem necessidade de entrar em contato com a gente nem nada, você já consegue ter essa licença Trail das 8 da manhã até as 18 horas. E se você precisar de uma utilização mais específica ou algo mais focado em uma demanda que você tenha, você pode entrar em contato com o nosso time através do e-mail, conversar, fazer o registro do projeto e aí a gente consegue gerar uma licença para você que você tenha
acesso a algumas questões, funções específicas da plataforma, e também com o registro de projeto na POC você pode ter também auxílio do nosso time, da nossa equipe técnica, para fazer a configuração de um determinado cenário que você queira, de repente, experimentar dentro do cliente, para que o cliente visualize a plataforma, entenda como ela funciona e aprove a compra da plataforma. Obrigada, Vinícius. E além do Windows e Linux, existe alguma versão para Mac? Não, nesse caso não existe uma versão para Mac. A gente trabalha basicamente com Windows e Linux. No Mac, basicamente o que você consegue fazer é utilizar a versão do cliente web, né? Então, através dos navegadores, você consegue abrir a visualização das câmeras ali. E o cliente web é uma versão bem completa do sistema de visualização ali para os operadores que nós temos. Como vocês viram, ele consegue fazer buscas, consegue visualizar as câmeras ao vivo, consegue escalar eventos, tratar alarmes. Então, mesmo que não tenha uma versão específica para Mac, a própria versão web ela já consegue matar boa parte das questões, das necessidades que existem no dia a dia de um projeto. Perfeito, obrigado, Vinícius. Com isso, a gente finaliza aqui a quantidade de perguntas não respondidas. Já Ok, cobrimos todas. tá certo. Obrigado, Elizabeth. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente teve uma ótima quantidade de perguntas. É muito bom ver o interesse de vocês dentro da plataforma, dentro de tudo que foi colocado aqui nessa nova versão do Axon One. Eu agradeço novamente a presença de vocês. A Elizabeth, como ela comentou, ela colocou os meios de contato ali dentro do chat. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, podem solicitar uma demonstração. Se vocês tiverem interesse em saber preços da plataforma e tudo mais, a gente consegue apoiar vocês nesse tipo de questão através dos nossos distribuidores. Então, nós ficamos aí abertos às oportunidades que vocês possam trazer para a gente e trabalhar em conjunto para entregar toda essa possibilidade excelente que o sistema consegue trazer para os projetos de vocês e trabalhar em parceria. Tá certo, pessoal? Agradeço novamente pela presença de vocês, pelo tempo destinado a nós aqui e um ótimo dia para vocês, uma ótima semana.